Oi, amores. Vocês devem ter notado a minha ausência aqui na rede social por muito tempo. O motivo? Minha vida desmoronou. Um erro médico que me deixou irreconhecível. Aquela mulher ativa, cheia de vida, independente, não existia mais. Medo, frustração me fez eu me afastar de tudo, inclusive de vocês. Mas agora, mais forte e firme do que nunca, eu estou aqui para contar toda a minha história. Bom, outubro do ano passado, há exatamente um ano, eu fiz a minha primeira cirurgia e ela não deu certo, ela deu errado. E eu continuei postando nas redes sociais, mas eu tava sem ânimo, porque eu não tava do jeito que eu queria, minha pálpebra tava caída. O médico que fez a cirurgia me deu 6 meses, daqui 6 meses a gente vai corrigir esse teu problema. E esses 6 meses eu postava, mas não era uma coisa como sempre foi, porque eu não queria mostrar, eu não queria me mostrar, eu tava me achando feia e eu não tava com energia boa, né? Mas eu também não queria largar as minhas redes sociais. Deu 6 meses, em abril deste ano, a gente refez a cirurgia e ela piorou ainda mais o meu problema. Ele tirou mais pele do que precisava e meu olho caiu mais ainda. Eu recebi muita mensagem, tanto no Instagram do Fábio, como no Instagram da minha irmã, da Gilmara, dos profissionais que trabalham comigo, que as pessoas estão acostumadas, mandavam recados para eles, perguntando onde eu estava, o que tinha acontecido comigo. Às vezes eu até encontrava academia ou em evento, falava, meu Deus, mas cadê você? O que aconteceu? Eu falo, eu tô voltando com um documentário, contando tudo o que me aconteceu. É lógico, né? Você posta todos os dias, durante muitos anos. Eu entrei no Instagram em 2000 e assim que começou, e posta todo dia, e de repente você para do nada, alguma coisa aconteceu. Então a curiosidade também, né? As pessoas ficam curiosas, querem saber onde que tá a Erika, o que aconteceu. Mas agora, como eu falei, eu vou voltar com tudo, contando toda essa história, em detalhes. Bom, minha vida parou por completo, tá? Começando por dirigir, porque eu não podia dirigir, ir pra academia, que é uma coisa que pra mim é como escovar os dentes, ir pra academia. Minha vida social, tudo. Eu ficava em casa, dia a dia, em casa. Graças a Deus, como eu disse, eu tenho uma rede de apoio que me ajudou muito. Tem o Fábio, que foi essencial na minha vida, mas mesmo assim, e eu tinha uma coisa assim, eu ficava, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo com o Fábio? Eu tô deixando ele passar por tudo isso, meu Deus, então eu ficava pior ainda de ver ele em casa, e bem, não é que ele tava mal. E eu falava isso pra ele, ele ficava bravo, ele falava, mas para, eu tô com amor, eu tô aqui de corpo e alma, eu tô feliz de estar do teu lado, o que importa é estar ao seu lado, não importa pra mim o que a gente tá fazendo, importa que eu estou ao seu lado. E para mim isso era muito difícil, ver que ele deixava de fazer as coisas por minha causa. Eu parei a minha vida por completo. Eu não fazia mais nada, a não ser ir em médico e voltar. Bom, foram 4 cirurgias em um ano, né, que eu fiz. Como eu disse, a primeira foi para fazer uma reparação nos olhos, né, uma blefaroplastia. Não deu certo, o olho caiu. E nesse período, quando eu fiz a primeira cirurgia, eu tive uma infecção muito forte no meu olho. Que no primeiro momento o médico disse que não era bactéria. Eu consultei um oftalmo que ele falou, é óbvio que isso é uma bactéria. E tive que fazer sessões de hiperbárica. Foi a primeira vez, eu nem sabia o que era a cama hiperbárica, que é uma cama de oxigênio que você entra, que ela é antibactericida, ela faz uma cicatrização mais rápida.
e eu tive que fazer várias sessões, porque eu estava muito, muito inchado e cheio de bactéria. Melhorou, e aí passou 6 meses, eu fiz a segunda cirurgia, que foi um desastre. Ficou mais caído ainda meu olho, foi aí que eu parei no Dr. André. E aí, quando eu fui pro Dr. André, ele já quis que eu começasse também a sessão de hiperbárica, porque eu já ia passar por mais 2 cirurgias. Então ele falou, vamos começar a sessão de hiperbárica para você já ajudar na cicatrização, na sua pele. E fora isso, você imagina, é antibiótico direto, eu tomei muito antibiótico, eu tomei muito corticoide, então assim, meu fígado, tudo ficou alterado. Eu tinha, graças a Deus, a doutora Júlia que estava ao meu lado, para vocês verem como foi importante esse amparo médico que eu tive. A doutora Júlia sempre ao meu lado, a Gilmara, minha nutricionista, porque você imagina tudo isso, passando por tudo isso sem ter um acompanhamento de um profissional, né, de outra área, cuidando de você por inteiro. O doutor André, é óbvio que ele cuidava de mim, mas ele estava vendo meus olhos, né? Fora isso, eu tinha o perigo de perder a visão, porque os meus olhos estavam abertos e com ressecamento e tudo, podia ressecar e podia ficar cego. O negócio era muito sério. Nossa, é uma sensação que é indescritível. Eu não consigo nem pôr em palavras. Eu sempre fui muito vaidosa, muito. O extremo, eu acho que às vezes até as coisas acontecem pra gente, né? O universo vem te dar um chacoalhão pra gente poder rever as coisas. Eu sempre fui uma pessoa também do espiritual, do interno, mas eu sempre fui também muito ligada na aparência. Não vou mentir, eu sempre gostei muito de me cuidar, mas aí às vezes acontecem essas coisas pra gente cair em si. Eu me olhava e não me reconhecia. Todo mundo sempre falou, a coisa mais linda que a Érica tem, que mais chama atenção são os olhos. E foi acontecer bem nos olhos isso, né? E não tinha como disfarçar, não é uma barriga, não é um bumbum que você coloca uma roupa que você disfarça. São os olhos, né? Então, assim, eu não... por isso que eu me afastei de tudo. Como é que eu ia encarar as pessoas? Eu mesma não conseguia me olhar no espelho. Eu não me olhava no espelho. Então, assim, para mim foi muito difícil mesmo em relação a isso, mas por um outro lado, eu comecei a dar valor para outras coisas. Ou é namoro, a gente aprende no amor ou na dor. Nesse caso, eu aprendi muito na dor. Não reclamo, eu acho que foi necessário para o meu crescimento. Eu não vou minimizar a dor que eu senti. Foi muito grande. Se eu puder, com tudo isso, alertar as pessoas... inspirar também, né, a tantas coisas que eu tenho para dizer, eu vou fazer com o maior amor do mundo, porque não é fácil o que eu passei. Bom, eu vou falar um pouco qual a importância de cada um na minha recuperação, começando pelo Fábio, meu marido, que foi indispensável na minha recuperação. Se não fosse ele, eu não teria me recuperado tão bem e de uma forma tão leve, né, entre aspas, assim. Eu acho que eu passei por todo esse momento de uma maneira mais tranquila com ele ao meu lado. Em todas as consultas ele foi comigo, esteve ao meu lado o tempo inteiro. Como eu já disse algumas vezes, eu com o olho caído, feia, e ele olhava pra mim, nossa, como você é linda. Isso daí pode parecer besteira, mas a gente tá se achando horrível, do jeito que eu tava me achando, e ele olhar pra mim e falar, você é linda, eu te amo de qualquer jeito, eu amo a sua alma, eu não amo o seu exterior. Isso dá uma força que não tem nem explicação. Ele foi indispensável, como é indispensável em tudo na minha vida. Eu acho que o Fá mostrou não só o amor dele, mas a empatia que ele tem com o outro, o coração maravilhoso que ele tem. Ele se coloca no lugar do outro. Isso para mim fez eu admirar ele cada vez mais. Então, eu conheci a Érica através do meu personal, coincidentemente. Ela fazia o mesmo personal que eu, e aí eu comecei a observar ela pelas redes sociais, a gente começou a se seguir, e eu já ouvia muito falar dela, né? Não só na academia, através de outras pessoas conhecidas, e foi assim que eu conheci a Érica, aproximadamente 2 anos. Isso tudo começou por um sonho que eu
perguntava, Érica, qual que é seu sonho? Ela falou, tem uma bolsinha, que anos atrás eu fui minimizar as olheiras e acabei fazendo um preenchimento, que até então a médica me falou que era ótimo, mas era o tal do PMMA que ninguém ouvia falar há praticamente 15 anos atrás, que formou 2 bolsas embaixo dos olhos dela e o sonho dela era tirar essas bolsas. Eu conhecia um médico, cirurgião plástico, que já tinha feito algumas pessoas próximas a mim e eu o recomendei para ela. Aí a gente foi no consultório um belo dia e ele, com muita segurança, falou que era super tranquilo, que ele iria resolver. Após isso, foi marcada a primeira cirurgia. Quando ela voltou no pós-cirúrgico, o olho estava normal porque estava inchado. Eu comecei a perceber durante o pós que o olho começou a dar uma ligeira caída, né? Uma retraída. Achava que é normal até então, mas aí começou nossas preocupações, né? Ela teve, durante esse período, diversas intercorrências. Teve uma infecção gravíssima no olho. Chamei o médico, ele falou que ele achava que podia ser qualquer coisa menos uma bactéria. Eu consultei uma oftalmo, amiga minha super renomada. Ela falou, Fábio, é uma bactéria. Alguns dias passaram, inchou muito o olho dela. Ela acabou com muita insistência indo no consultório dele, onde ele acabou fazendo uma drenagem que saiu muito pulso e acabou vendo que era uma bactéria, que até então ele falou que não existia nenhuma via de entrada da bactéria. Após a cirurgia, na recuperação, o olho começou a cair. Quando nós voltamos, ele viu a necessidade, ela fez uma segunda cirurgia. Quando começou a desinchar, já estava muito pior do que a primeira vez. No fundo do meu coração, eu achava muito estranho, né? Porque você foi fazer uma cirurgia reparatória para o olho ficar bom e o olho voltou muito pior e depois para ficar melhor, assim, não batia. Mas eu queria acreditar que aquilo que ele estava falando era verdade. Então, assim, a minha fé dizia que ele podia estar certo. E a gente saiu de lá. E aí o olho foi ficando cada vez pior, cada vez pior. Quando a gente voltou, com muita insistência, ele olhou para ela e falou, meu Deus, o que iremos fazer? E agora? Ela entrou em desespero. E ele pediu para eu voltar depois de 3 semanas. 3 semanas. Foi aí que nós começamos a procurar um outro cirurgião, onde entra a história do André Borba, que foi realmente, além de um profissional maravilhoso, um ser humano que dispensa qualquer tipo de comentário. Realmente foi um anjo que caiu no céu aí para nós todos aí. Eu fiquei muito feliz por eu ter apoiado a Érica em toda essa fase, dando esperança, fé, positividade, e ela também me ajudando, né, sendo uma pessoa resiliente, a pessoa mais resiliente que eu conheci até hoje. Foi um período muito difícil, porque quando é nos olhos, você olha no olho da pessoa e ela falava para mim, você tá olhando porque meu olho tá caindo? Eu não sabia o que falar. Então, assim, foram situações que nós passamos juntos, dificílimas, que foram superadas. Eu fico muito feliz de eu ter feito parte dessa rede de apoio tão grande que a Érica tem, né? Eu fui uma pequena parte disso. Então, eu só tenho que agradecer a Érica por ela ser essa pessoa maravilhosa, especial, que eu não tenho nem palavras hoje para dizer que a Érica é a mulher que eu quero acabar a vida ao lado dela. Os meus pais, como sempre, a base da minha vida, me dando apoio em tudo. Nesse caso, com tudo que eu aconteci, não só fisicamente, a minha mãe também está comigo sempre em todas as consultas e tudo, ela me ajudou muito em relação ao Luca.
porque eu não queria passar tristeza e nem angústia para o meu filho, então eles ficavam muito com o Luca, viajaram um mês com ele em julho, me deixou despreocupada, porque quando o Luca tá com eles eu fico super tranquila. Isso me ajudou muito também, né, porque não tinha a preocupação do Luca aqui em casa, nem das coisas do dia a dia, e nem também preocupação com ele de ele ver como é que eu estava. Então isso me ajudou muito. Somos o pai da Érica, eu, Fauzi, minha esposa Regina. Temos 3 filhos, 2 mulheres e um homem, e a Érica é a mais velha de todos. A Érica, desde criança, se mostrou uma menina muito vaidosa. Como ele falou, a Érica é a minha filha mais velha. Tenho mais 2 filhos, um menino e uma menina, e 4 netos. A Érica, ela, como ele começou a introduzir, sempre foi uma menina assim muito vaidosa. Ao invés de bonecas e brinquedinhos, de comidinha, ela gostava de passar batom no espelho. Ela ficava olhando quando eu me maquiava e queria pegar as minhas coisas para se maquiar, assim pequenininha. Andava de salto pela casa o tempo todo. E, enfim, esse é o perfil da menina que eu sei e soube sempre. Foi uma menina muito focada nessa parte. Foi extremamente difícil essa fase de recuperação da cirurgia, né? Ela foi um longo processo. E, enfim, meu coração ficou partido, eu fiquei extremamente preocupada, triste, mas o que aconteceu? Eu, depois de tanta prece, de tanto pedir a Deus para que Ele indicasse um caminho para que ela pudesse resolver esse problema que parecia que não tinha fim. Era uma coisa atrás da outra, uma infecção atrás da outra, problemas atrás do outro. Quando eu vi a minha filha naquele estado inicial, cujos olhos caíram, eu me ajoelhei, pedi a Deus para indicar um caminho certo para essa menina, escolher uma pessoa adequada, a quem que ela deveria, porque foi um médico ou outro, enfim, não conseguia chegar a uma conclusão. Aí veio a iluminação de lá, foi indicada ao Dr. André, que realmente foi um processo longo, enfim, mas que ele trouxe toda uma esperança. Eu vi a minha filha com os olhos costurados, eu pensei em chorar. E aquele dia eu quase desmaiei de tanta dor que eu sentia. Eu não estou fazendo drama agora. Foi verdade. Eu vi a minha filha daquele jeito. E aquilo me matou. Eu fiquei extremamente preocupada. Enfim, vamos falar da coisa melhor. Que ela seguiu o curso certo. Ela escolheu a pessoa certa. Ela foi no lugar adequado. Por isso que eu queria falar, eu estou tão afônica, para as pessoas tomarem cuidado a escolher, a fazer as suas escolhas. O que usar no seu corpo sagrado, o que usar nesse corpo que é nosso. Então, foi um processo extremamente difícil, mas também foi um aprendizado, uma coisa muito importante para o crescimento dela, para a evolução dela. E eu acho que de toda dor e de todo sofrimento sempre tem uma mensagem. E ela aprendeu. E Deus abençoou para que ela pudesse sair ilesa. Ela poderia ficar cega. E Deus foi pai amoroso e ela conseguiu sair disso. Nossa grande preocupação também era um misto de fatos. Um deles seria a capacidade dela de aceitação daquela condição. Porém, o que essa menina mostrou de resiliência é uma coisa que me impressionou. E mentalmente a gente estava sempre conversando para que ela não perdesse a fé,
para que ela ter certeza que que era apenas uma coisa que iria passar e que ela ia ficar bem. Então, acho que esse apoio deve ter sido, assim, importante, né, para ela. E ela é muito resiliente, é uma coisa impressionante, porque essa menina é corajosa, entende? Essa vontade de melhorar, de ficar bem, sabe? De aguentar as dores, que as dores não foram poucas. Muita dor, muita dor. Então, nesse aspecto, eu acho que eu dei a minha contribuição de mãe, né? E o que uma mãe não faz por um filho, né? Você dá a sua vida a ela, sabe? Você dá as duas vistas para ela, né? Então, eu acredito que tenha sido isso. Bom, vou falar um pouquinho a importância de todos os profissionais que estiveram comigo esse tempo e como foi a minha recuperação, e sem eles eu não estaria tão bem quanto eu estou agora. A doutora Júlia, minha nutróloga, estou com ela há 10 anos já, ela me olhou um dia na academia, a gente faz a mesma academia, ela me olhou e falou: Érica, não dá para você ficar assim, você tá deformada, o teu olho tá muito caído. Ela tirou uma foto minha, mandou para o doutor André, que eles se conhecem, e foi aí que o doutor André falou para mim: vem aqui agora no consultório. E fora isso, a doutora Júlia tem muitos tratamentos no consultório dela que foram essenciais para minha recuperação. A gente faz soroterapia, ela tem soroterapia para cicatrização, ela tem para depressão, e eu fiz 4 cirurgias em 1 ano, e se não fosse esses tratamentos, eu não teria conseguido fazer essas 4 cirurgias e me recuperado tão bem. Bom, a minha especialidade é cuidar do indivíduo como um todo. Eu acabo fazendo um papel muito mais de clínico geral e com uma visão em longevidade e bem-estar do que uma especialidade fixa, né? Então isso acaba fazendo com que a gente cuide do paciente como um todo. Eu já atendo a Érica há 10 anos, há mais de 10 anos, e quando a Érica começou a passar comigo, ela já vinha de uma boa organização de dieta, de treino, já fazia uso de bastante suplementos, vitaminas, e o que a gente foi fazendo no decorrer desse acompanhamento todo com ela foi deixando esses nutracêuticos mais naturais, organizando horários de que vai tomar cada suplemento, ajustando toda essa rotina dela com intensidade de treino, de vida, de momentos e viagens. Então foi uma reorganização num todo que nós acabamos fazendo com a saúde da Érica. Eu tenho um acompanhamento e um contato com a Érica constante, tanto no consultório quanto fora do consultório, né, que a gente acabou virando amigas e a gente frequenta a mesma academia juntas, e eu acabei vendo o pós-operatório da Érica, acabei encontrando na academia, e foi um primeiro impacto que me deixou preocupada, porque eu vi que a cirurgia tinha ficado com efeitos negativos, que não estava saudável a recuperação e todo o procedimento pós-cirúrgico, e foi daí na academia que eu falei assim: não, vamos buscar um outro especialista, alguém mais específico mesmo dessa região de olhos. Da parte emocional de quando eu encontrei com a Érica, isso é uma questão que a gente olha aqui na clínica também, então a gente não desmembra a saúde mental do paciente do restante, então é um cuidado que a gente tem. E a Érica chegou a ter episódios de depressão, onde a gente interviu, eu ajudei ela a sair desse processo todo de depressão, com medicamentos, com nutracêuticos, com soroterapia. Então foi um conjunto, foi um acolhimento em conjunto para a gente conseguir tirá-la dessa situação, porque uma cirurgia mal sucedida acaba impactando na saúde emocional da pessoa, e ainda mais no caso dela, que é uma figura pública e que trabalha com a imagem, então a gente teve que ter bastante cuidado e acompanhamento nesse quesito com ela. Um ponto importante para a gente frisar é o quão importante é a disciplina, o comprometimento e a personalização do tratamento.
quando você prepara um organismo, não só para alguma doença específica, mas para um geral, você fortalece a imunidade, você fortalece a parte muscular, você fortalece a rapidez de raciocínio, você deixa o indivíduo pronto para qualquer emergência. Então, quando acontece alguma coisa de uma cirurgia de última hora, de uma internação que você não estava esperando, ou de qualquer eventualidade que pode acontecer na nossa vida, o seu corpo está preparado para passar por aquela adversidade da melhor forma possível. Foi exatamente isso que aconteceu com a Érica. Então a Érica, a gente tem esse cuidado e a gente foi preparando o organismo da Érica por anos, deixando da melhor forma possível, dentro dos limites dela, tudo baseado na medicina, baseado em evidência, fazendo todo esse acompanhamento dela. Então, quando aconteceu tudo isso, o corpo dela estava preparado para passar por aquela emergência. Então, isso faz toda a diferença, claro, né? E isso, com certeza, também é mérito dela de ter a disciplina, de continuar treinando, continuar seguindo a dieta, continuar tomando suplementos nos horários corretos, os suplementos corretos. Então, essa foi com certeza a parte mais importante para ela poder sair tão bem desse processo todo. Se eu tiver que dar uma orientação para outras pessoas que estão passando ou passaram por alguma eventualidade parecida com a da Érica, é sempre buscar bons profissionais. Com indicação, as pessoas certas, nas especialidades certas, nunca aceitar uma primeira opinião sem antes procurar um outro especialista. E quando você está respaldado de bons profissionais, a chance de erro é muito menor. Então você tem que confiar no médico que está te atendendo. Provavelmente esse médico vai ter pessoas de confiança para ele te indicar, e é criar essa rede de pessoas e profissionais capacitados para atender a pessoa. Porque às vezes hoje, com o aumento das mídias sociais, a gente vê alguém bacaninha, um vídeo bonitinho, alguma coisa nas mídias, e acaba indo sem saber na parte clínica, no efetivo, como essa pessoa é dentro do consultório, dentro do centro cirúrgico. Então eu acho que o principal são boas referências, buscar por bons profissionais com boas referências. Bom, o Dr. André, o coloplasta, foi ele que me curou. É pouco que eu for falar dele. Ele é um ser humano incrível, que além do profissional, dele ter me ajudado em tudo que ele me ajudou, eu já voltei ao meu normal por conta dele. Ele é um ser humano incrível. Quando eu cheguei na clínica, eu lembro bem que foi numa terça-feira, ele falou pra mim: Érica, domingo você vai operar, eu não vou te deixar assim. Eu imagino a sua angústia, fora os problemas que eu teria de deixar que o olho estava aberto. Ele falou: não vou te deixar assim, a gente vai fazer um olho, depois de 30 dias a gente vai fazer outro. Mas ele levou com tanta leveza, ele levava com tão bom humor, que eu não sentia assim que ia ser uma coisa muito pesada. Então isso foi incrível, porque ele fez eu passar por todo esse período melhor do que eu imaginava, porque ele me deu muito apoio. Ele me ligava, ele queria saber como eu estava me sentindo, não só em relação ao olho, se eu estava com dor ou não, mas como eu estava me sentindo, o meu psicológico. E isso foi fundamental, eu me senti amparada com o Dr. André. A Érica é uma vitoriosa, porque a gente partiu de uma situação bastante constrangedora para ela, para o médico, para a família. Ela chegou chorando, meio depressiva, sim, meio sem saber o que fazer. O namorado foi fundamental nesse momento, a família, o apoio da família, para a gente poder começar um processo. Sim. E o processo foi exatamente, desde o primeiro dia que ela veio, ela entendeu que ela ia passar por 6 meses difíceis para conseguir chegar num recomeço, numa nova vida. E isso muda internamente, muda... em tudo. Acho que ela foi a resiliência, Érica. Muito. Então, vamos relembrar o primeiro dia que você veio, com a pálpebra completamente... é um equitrópio retracional, cicatricial, ou seja, nesse momento a gente percebe claramente a falta de pele na região da pálpebra inferior,
e infelizmente foi por causa de uma blefaroplastia mal sucedida, né? Então a gente, a partir desse momento, optamos por começar pelo olho direito e assim, a incisão é realizada bem na parte embaixo dos cílios para que a gente consiga depois colocar o enxerto de pele doadora. Da onde a gente pegou? Da orelha, então da parte retroauricular. Então, graças a Deus, você tinha pele boa ali, fininha, e que eu consegui, então, tratando essa pele também, a gente conseguiu colocar nessa região com muito cuidado, e a gente, então, já na primeira semana, a gente tinha o enxerto completamente com a coloração já rosa. E isso mostra o quê? Que foi pego. Saudável, lindo. Então, ainda com os pontinhos e o olhinho fechado, que é obrigatório, e por isso que a gente opera um olho de cada vez. Sim. Então, a gente pôs o tampão, você respeitou o tempo, ficou com antibiótico, tudo direitinho. Nesse dia que a gente tirou o tampão, foi uma grande surpresa para ver o quanto era saudável. Tudo que aconteceu, em todo momento, a gente estava de olho aonde? No olho. Sim. A gente estava de olho na saúde do olho. A saúde ocular. Porque, infelizmente, poderia ter um problema muito sério, sim, e grave. Nessa primeira cirurgia, a gente também teve o cuidado de fazer esse pontinho. Eu acho que valeu a pena. E na segunda cirurgia, a gente combinou de fazer já o laser para melhorar a cicatriz da primeira, né, do primeiro olho Sim. operado, da pálpebra, e também colocar o enxerto no outro olho de outra região da outra orelha. Sim. E foi o que nós fizemos. Então aqui eu tá mostrando você já com o enxerto também aqui já recuperado, rosinha, tudo lindo, em recuperação. Você vê que tinha umas casquinhas ainda, né? Mas olha que maravilha aqui, esse enxerto cor-de-rosa, pego, lindo também, tudo perfeito. Bom, tudo estava indo bem e nós bastante felizes com tudo isso, até o dia que a gente já estava pensando em fazer todos os procedimentos para melhorar a estética da região, e nós notamos que estava embaixo do enxerto, tinha um furinho. Esse furinho estava com um pontinho amarelado. Sim. Nós precisamos dar um passo atrás. E você também, mais uma vez, parabéns, porque não é qualquer paciente que mantém no eixo e sabe que tudo vai passar. Então, você está nessa fase onde a gente está tratando uma infecção por causa do PMMA que tem embaixo dessa pele. Sim. E o PMMA, para quem não sabe, é um plástico. E o plástico, ele não deixa, muitas vezes, a circulação ficar do jeito que eu preciso. Então, a Tanto que na cirurgia local não saía sangue, né? Isso, e eu falei para sua família. Eu falei, pessoal, foi tudo bem na cirurgia, mas não tinha tanto sangue quanto na primeira. Porque esse PMMA estava mais na região superficial, onde justamente a pele ia ficar em cima. Então, toda a preocupação era, ao mesmo tempo, funcional e estética. Como reconstruir de uma maneira que você vai se olhar e vai falar, nossa, sou eu. Então, todo o cuidado que a gente está tendo, e se a gente for comparar quando você chegou e hoje, graças a Deus, você é outra mulher antes e hoje. E aqui dá para ver ainda o enxerto sendo pego. Ainda estava numa fase que ainda estava no começo, mas olha, perceba o quanto a pálpebra, a gente fala que a pálpebra repousa 2 milímetros acima do limbo. O que é o limbo? O limbo é justamente a divisão entre a esclera e a córnea. E graças a Deus a gente conseguiu isso pela pele que foi enxertada. Seu olho está muito mais saudável, aparência, né, perfeita, e a gente vai mostrar agora o outro lado, que é o lado que foi muito mais fácil a recuperação. Então, como você era, com toda a retração, mesmo com o PMMA, tudo, para quem olha para essa foto, fala, essa moça tá linda, não fez nada, não aconteceu nada com ela. Ninguém sabe tudo que você passou olhando isso aqui. Hoje mesmo, as pessoas não falam nada. Parece que você teve uma coceirinha, uma alergia, mesmo né, durante essa fase que você está tratando. Mas a boa notícia é que a Érica ficará perfeita. A Érica é uma questão de honra para nós, porque ela é uma pessoa incrível, ela não precisava passar por esse processo.
A gente precisa muito conscientizar as pessoas cada vez mais dos perigos, dos riscos, das complicações que podem ter e que implicam quando a gente faz alguma coisa na área médica sem ser com especialista. É só esse o recado. Eu acho que se a gente conseguir passar essa mensagem para frente e as pessoas conseguirem ter um pouquinho de consciência antes de fazer qualquer procedimento estético, porque veja, é muito difícil depois. A gente pode destruir uma vida, a gente pode fazer, nem todas as pessoas têm o que a Érica tem, que é uma força incrível para melhorar, que é algo assim impressionante, por isso que ela está fazendo esse documentário, porque ela usou isso para conscientizar pessoas, e eu achei isso maravilhoso, eu acredito nesse projeto, e eu quero ajudar o que eu puder. Então a gente está no meio desse processo, falta um pouquinho só para terminar, mas ela já foi assim campeã, né? Eu posso dizer que a gente já está nos 70%, esses outros 30% vai ser muito mais fácil, porque ela já passou pelo pior. Então, o que a gente puder fazer para ajudar você, Érica, a gente vai fazer. Você é campeã. Obrigada por tudo. Muito, muito, muito feliz. Bom, a Gilmara, ela é minha personal e minha nutricionista. Além de ela ser uma pessoa leve, gostosa de estar do lado, que a gente só ri nas nossas aulas, ela foi fundamental na minha recuperação, na parte de nutrição também. Ela me orientou em como me alimentar, porque eu estava tomando muitos antibióticos, muito corticoide, então ela me ajudou muito nesse sentido. Tem alimentos que ajudam na cicatrização também, e o meu intestino não funcionava, a gente chegou a fazer uma desparasitação, que foi fundamental para a minha recuperação também. E as aulas, que mesmo eu com o olho caído, eu ia lá, fazia a aula antes da operação, né? E isso me ajudou muito. A Gil é essencial na minha vida também. Eu sou a Gilmara Chaves, eu sou nutricionista e educadora física. Eu tenho como meta ajudar mulheres a ter a sua melhor versão, tanto na parte nutricional quanto na parte de treinamento. Eu já trabalho com a Érica há quase 10 anos, a gente tem aí uma relação de muito tempo, né? Então, quando eu comecei a treinar a Érica, eu nem era formada em nutrição ainda. Eu era simplesmente a treinadora dela, que trabalhava com a parte de musculação. Eu já venho com a Érica já gostosona, já a diva que todo mundo sabe como ela é, que é a nossa inspiração. Mas nesse meio do caminho a gente teve aí uma situação bem delicada, que eu acompanhei a cirurgia da Érica. Ela veio de um pós-cirúrgico, onde ela estava sensível tanto da parte psicológica e sensível também da parte muscular e de corpo. Porque quando a gente fala de uma cirurgia, não importa qual seja a cirurgia, a gente sofre um trauma e o seu corpo fica debilitado. Então eu tive um novo recomeço com a Érica. E esses 10 anos que a gente teve de treinamento, de tudo isso, só fez com que eu tivesse mais facilidade para trabalhar com ela, e a Érica confia muito no meu trabalho, então foi uma linha muito fácil de trabalhar entre o meu conhecimento, a minha aplicabilidade e a Érica confiar no meu trabalho. Esse recomeço com a Érica, a gente foge daquilo que a gente aprende numa faculdade, que é fazer um treinamento periodizado. Com a Érica foi bem diferente. A gente trabalhou dia após dia, treino após treino, porque ela estava debilitada, então a parte de condicionamento dela estava sensível, a parte da alimentação também, ela não estava conseguindo comer adequadamente, o psicológico muito abalado, então foi um dia após o outro. Então a cada treino foi uma vitória e uma meta diária, então a gente tinha uma sequência para fazer naquele treino, aquilo era cumprido, seguia para o dia seguinte e foi bem gradativo. É o que eu falo para a Érica, é o que eu falo para todas as mulheres. Independente de gostar ou não, é inegociável você fazer musculação. Construção muscular, construção de músculo, vai fazer com que você tenha saúde e vai acelerar o processo recuperativo. Seja ele de uma estética, que seja uma cirurgia, ou até mesmo de saúde. Então, treinar para ter construção muscular, isso é inegociável, você goste ou você não. A parte da alimentação também é muito importante para o processo recuperativo. Vai fazer você recuperar mais rápido, ter menos pontos de infecção. Então a nutrição também vem como um aliado para que você tenha uma recuperação mais facilitada e da maneira mais ideal.
Quando a gente fala em nutrição, a gente fala de treinamento, a gente tem que sair um pouquinho da casinha. A gente acaba virando uma psicóloga do paciente para que ela tenha resultado. Muitas vezes ela não vai ter a menor vontade de comer proteína ou de vir para academia. Aí vem aquele lado psicológico, aquele lado humano dizendo para ela não desistir, para ela não parar, mesmo que ela esteja com baixa intensidade, ela tá colocando um pouquinho de músculo, ela tá construindo alguma coisa. E o que eu sempre falo para a Érica e para todas as meninas, não procure motivação. O que você precisa? Procurar a sua rotina. Independente de gostar, independente de estar com vontade, você segue a sua rotina, porque a rotina ela não para. A motivação vai ter as pausas. Então, o que eu sempre disse para ela, não importa como você esteja e nem o quão motivada você esteja, mas vem aqui que eu tô aqui para te dar aula. Não é novidade que a Érica é inspiração pra gente, né? Ela com 40 anos, ela agora com quase 50 anos, e ela dividir esse momento tão especial, tão íntimo e tão difícil, eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres a não parar, a não desistir. Não importa as dificuldades, mas você não deve desistir. Com a Érica não foi diferente. Ela é uma mulher extremamente vaidosa. Então, pós-cirúrgico, várias cirurgias, os olhos ela não estava contente com o olhar dela, ela não estava contente em olhar ao espelho, ela não estava contente em fazer as filmagens dos treinos. Então você aí do outro lado que acompanha a Érica, sabe muito bem que a Érica é do Instagram, e a Érica não estava mais no Instagram. Mas o que eu sempre disse para ela? Vamos fazer um dia após o outro, você vai vencer, você vai mudar, você vai melhorar, você vai ficar muito mais forte que isso. E lembra de uma coisa, você motiva mulheres mais velhas a ter a sua melhor versão. Agora você vai motivar mulheres com problemas, com algum erro médico, cirurgia, o que seja, deficiência, ou não tá feliz com alguma parte do corpo, que ela pode mudar, que ela pode melhorar, que ela pode ser a sua melhor versão. Tenho certeza disso. Primeiramente, o conselho que eu tenho para te dar, aí do outro lado, você mulher, não desistir. Segundo, acredite em você. Não importa quantas vezes você for cair, não importa quantas vezes for difícil para você. O que você precisa? Parar, levantar e seguir à frente. O que é importante? Você ter esse autocuidado. Esse autocuidado vai fazer com que tudo, de verdade, tudo na sua vida fique mais fácil. A gente vai cuidar melhor dos filhos, a gente vai ser melhor esposa, a gente vai ser uma melhor filha, a gente vai ser melhor no seu trabalho, empresário, o que seja. Então, primeiro de tudo, você precisa cuidar de você. Esse autocuidado vai fazer você ser uma pessoa mais vaidosa, mais motivada, com mais saúde, e isso vai fazer você sempre ter a sua melhor versão. Uma outra dica que eu tenho para dar aqui para vocês é: procure um profissional para ajudar você no processo. Muitas vezes, ou muitas de vocês, desistiram várias vezes, tentaram várias vezes, mas procure alguém que de verdade consiga te ajudar. Experimente novas pessoas, porque um acompanhamento de um profissional vai fazer você seguir mais adiante, e é isso que você precisa. Não desista. Não pare e acredite em você, que eu tenho certeza que você pode ser sua melhor versão e pode mudar muito aí daquilo que te incomoda ou que não te faz feliz. A Lu Alvarez, a minha cabeleireira, há muitos anos já, ela me ajudou muito. Eu tava com a autoestima lá no chão, lá no pé, e o cabelo caindo muito, por conta de muita cirurgia, cirurgia geral, né, da anestesia geral, o cabelo cai mesmo, e estresse e tudo, e eu tava me sentindo um caco. E a gente foi fazendo um monte de tratamentos, então assim, o meu cabelo ficou muito bom depois, porque a gente seguiu um protocolo, né? E fora que também lá um ambiente gostoso, a gente conversava muito. Então a Lu também foi maravilhosa comigo, eu tenho gratidão eterna por todos esses profissionais que estiveram comigo ao meu lado todo esse tempo. Então, a Érica, só fazem 35 anos mais ou menos que eu conheço a Érica. E ela era uma pitoca, né? E eu tava prestes a me casar e ela, a irmã dela, a mãe dela eram minhas clientes já nessa época. E assim foi que a gente teve os nossos primeiros contatos faz pouco tempo.
O meu trabalho é um trabalho que mexe diretamente com a coisa da transformação, da autoestima. A gente falando em cabelo, né? Desde todos os trabalhos de cabelo, de corte, cor e tudo mais. Mas o que me encantou, me fascinou foi essa coisa da transformação mesmo. Bom, eu comecei a trabalhar com a Érica há muitos anos, né? Então isso, imagine que eu acompanho o que ela mais tem de precioso, que é a coisa da beleza, além de ser uma coisa muito interna que ela tem, mas o lado externo dela, de fato, promove isso para outras pessoas, né? Dá incentivo a outras pessoas. E quando ela fez esse procedimento no rosto, no olho em especial, e que ela, com esse jeitinho dela, ela vinha toda, não, como é que tá? Tá legal, não tá? E eu realmente não conseguia resistir, eu não podia deixar de falar, não tá bom. Eu já tinha visto outros casos como o dela, e óbvio que eu não tinha a intimidade que eu tenho com ela em ter que falar, olha, não tá bom, tá errado, o que tá sendo dito não tá certo, foi um erro, e pronto, e você vai ter que corrigir esse erro. As consequências que ela teve disso, primeiro que uma das coisas que ela, graças a Deus, hoje ela tem de novo, que é o olhar dela é algo muito marcante e que não dava para não falar, né? Eu, além de trabalhar com ela, a gente tem uma amizade, uma coisa de muitos anos e de muita cumplicidade, eu não ia aguentar olhar para ela e falar, tá bom, não tava péssimo. E aí o cabelo, por consequência, apesar de rapidamente a gente conseguir recuperar isso, todas as cirurgias que ela passou, o cabelo afeta imediatamente. É uma das coisas que mais sente, né, é o cabelo. E aí a gente foi cuidando e tratando, hidratando, repondo água, que o cabelo perde muito nutriente com esse tanto de medicamentos, de anestesia e tudo mais. E que, bom, a gente juntinho conseguiu recuperar tudo isso e ela ainda de novo. A gente pôde perceber que ela, até o sorriso dela mudava, né? Ela não conseguia sorrir direito, porque ela sorri com os olhos. Então se imagina que isso, ela mesmo sem estar sorrindo, os olhos dela já realçavam o que ela estava sentindo. E a partir do momento que eu acho que eu também eu me senti mais à vontade de falar para ela, olha, não tá bom. E agora, não, agora tá bom. Não é isso, tá ótimo. E vamos lá que vai dar certo. E ela tá aqui agora, de volta, né? Voltou. Nossa Érica voltou. Então, olha, além da nossa amizade, né, a cabeleireira, que mexe com a beleza de alguma forma da pessoa, na questão de cabelo, a gente tem uma intimidade, uma relação de cumplicidade muito grande. Então, essa coisa da gente poder desabafar uma com a outra e de alguma forma a gente ir incentivando ela, além de ter falado a verdade, também incentivar em que isso vai passar, eu acho que foi primordial. Eu acho que foi sorte a minha de poder participar desse processo dela e de estar acompanhando e ver que passou. Eu acho que dela também, de poder ter tido esse apoio verdadeiro, né, e sincero, porque eu acho que nessas horas a gente tem que ter pessoas que falem a verdade, independente do que seja, mesmo que seja para doer. Do mesmo jeito que eu fiz doer quando eu falei, não, tá errado, eu fiz, né, ficar, acho que se tornar mais tranquilo e confortante para ela nesse sentido. Nunca desistir, né? Porque se eu tivesse na mesma situação que ela, passando por aquela dor, mais de 5 meses. Um ano quase. Um ano quase, daquele jeito. E mostra que ela é bem forte também, né? Porque ela falou uma hora pra mim, eu fiquei bem... Antes de viajar em dezembro, ela falou pra mim que ela podia possivelmente perder o olho, eu fiquei
muito chocado e que ela ou podia ficar cega. Eu fiquei morrendo de medo. Parabéns, porque esse parabéns eu acho que contém muita coisa dentro dele. E obrigado também. Desejamos, após todo esse calvário que ela e nós passamos, que ela seja feliz e que não mais se submeta a procedimentos que não sejam com pessoas especializadas na sua profissão. Como diz aquele ditado, cada um no seu galho. Amor, sempre seja essa pessoa resiliente, leve, com essa fé imensa, essa pessoa feliz, que exaura essa luz tão grande. Sempre seja isso, porque pessoas como você vão passar por momentos difíceis, mas no final tudo vai dar certo. Obrigado por você existir e fazer parte da minha vida. Que lindo, gente. Eu queria muito agradecer o meu patrão, porque assim, eu vou falar uma coisa, se não tivesse ele na vida dela nesses momentos, teria sido mais difícil, que foi difícil, mas se não tivesse ele, teria sido pior. E ele é o tipo de pessoa que, assim, tem momentos que eu gostaria de ficar com raiva dele pelo menos 2 minutos, mas daí eu não consigo, porque ele não permite, ele tá o tempo todo agradecendo, ele tá o tempo todo falando que ela é linda, mesmo ela com todo o problema que ela teve no olho, em momento nenhum ele deixou de dizer que ela era linda, que ela tava maravilhosa, que ela é a bebê dele, e é isso. Se algum dia eu sair daqui, que eu não sei se eu vou sair ou não, mas onde eu tiver, qualquer coisa que ela precisar de mim, eu vou estar sempre pronta para ajudar ela, que eu não sei se isso vai acontecer, mas se acontecer, eu vou estar sempre aqui, entendeu? E eu não tenho ela só como uma patroa, eu tenho ela como uma amiga também. Primeiro eu queria dizer para a Érica que ela, mais do que a beleza estética dela, ela tem uma beleza por dentro que é contagiante. Mesmo quando estava com o olho daquele jeito, mesmo quando não estava bem, de qualquer forma, quando você entra aqui, você tem um brilho que é muito especial. E você sabe disso. Esse seu sorrisinho aí, esse seu olhar voltou, graças a Deus. E que em todos os momentos da sua vida, já tive em alguns deles, e vou continuar para sempre. Agora não tem jeito mais como escapar, né? Uma mensagem que eu tenho para deixar aqui para a Érica é, tanto como coach, tanto como nutricionista, tanto quanto amiga e parceira. Ela é muito, não posso falar o palavrão, mas ela é muito, né, nossa inspiração sempre foi e sempre vai ser. Ela é uma pessoa muito alegre, ela é uma pessoa muito divertida e ela tem uma resiliência assim que é admirável. É muito difícil de você encontrar nas pessoas esse tipo de resiliência. É o que faz ser o que ela é hoje, nossa inspiração, e o que eu tenho para agradecer, estar acompanhando ela não tem preço. Estou muito feliz com a evolução dela, com esse pós-Érica agora. Ela enfrentou aí uma coisa muito difícil na vida dela, mas agora ela veio mais fortalecida, mais incrível, e eu tenho certeza que vocês vão amar essa nova versão da Érica. Bom, eu fico muito feliz de estar fazendo parte da história de saúde da Érica, que a gente já tem essa trajetória, e eu falo que o principal é, além da gente ter a relação médico-paciente, a gente tem uma relação de amizade, porque são anos compartilhando informações de saúde, de vida pessoal, de tudo, né? Porque esse é o nosso papel, de fazer o acolhimento para o paciente, e principalmente eu sei que ela foi em boas mãos para reoperar esse olho, pela minha indicação com o André também, que é uma pessoa super de confiança, e a gente forma esse time, essa equipe de cuidado, de saúde. E então eu fico muito feliz, e eu espero que toda essa trajetória, que venham muitos e muitos anos ainda pela frente, que a gente ainda vai ter essa trajetória, e uma trajetória de sucesso, sem intempéries nesse meio todo, mas com certeza a gente tem muita história aí ainda pela frente. A gente precisa muito conscientizar as pessoas cada vez mais
dos perigos, dos riscos, das complicações que podem ter e que implicam quando a gente faz alguma coisa na área médica sem ser com especialista. É só esse o recado. Eu acho que se a gente conseguir passar essa mensagem para frente e as pessoas conseguirem ter um pouquinho de consciência antes de fazer qualquer procedimento estético, porque veja, é muito difícil depois. A gente pode destruir uma vida, a gente pode fazer, nem todas as pessoas têm o que a Érica tem, que é uma força incrível para melhorar, que é algo assim impressionante, por isso que ela está fazendo esse documentário, porque ela usou isso para conscientizar pessoas, e eu achei isso maravilhoso, e eu acredito nesse projeto, e eu quero ajudar o que eu puder. Então a gente está no meio desse processo, falta um pouquinho só para terminar, mas ela já foi assim campeã, né? Eu posso dizer que a gente já está nos 70%, esses outros 30% vai ser muito mais fácil, porque ela já passou pelo pior. Então, o que a gente puder fazer para ajudar você, Érica, a gente vai fazer. Você é campeã. Obrigada por tudo. Muito, muito, muito feliz.